e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Olha só essa passagem aqui, interessante. Paulo escreveu aos Coríntios,
Deus à prova. Olha lá, não coloque Deus à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura da serpente. Olha que detalhe. Muitas vezes nós caímos nesse aqui, nesse versículo 9. O que é pôr Deus à prova? É você começar a querer compreender com Deus. A Bíblia fala o quê? Quem somos nós, cabo entre os cabos do barro? Como que o barro dirá o oleiro? Por que o Senhor me fez assim? E muitas vezes nós colocamos o que Deus à prova. Ah, se o Senhor fizer isso, amém. Se o Senhor não fizer, então eu vou embora. Então eu abandono o Senhor. Eu não vou fazer. Então eu não vou cumprir. Então eu não vou seguir. Então eu vou parar. Então eu vou desistir. Não ponha Deus à prova. O que acontece com quem fica desafiando Deus? Perece mordido da serpente. Quem é a serpente? É Satanás. E quando você fica lá brigando com Deus, ah Deus, por que isso? Ah Deus, se o Senhor é Deus, faz isso aqui para mim. Se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor existe, faz isso. Oh Deus, o Senhor é Deus, o Senhor está na minha vida ou não está? O Senhor está ou não está? Quando você fica desafiando Deus, a serpente vai te mordendo. Está escrito ali, ó. Perece pela mordedura da serpente. Quem é a serpente? Satanás. E Satanás fala, vai mesmo, afronta Deus. Vai mesmo, desafia Deus, vai lá. Né? Duvida de Deus, vai, blasfema, vai. Né? Seja arrogante com Deus, vai. E a serpente vai o quê? Vai mordendo, vai matando a pessoa. Olha aqui. E a pessoa acaba perecendo, mordido de serpente. E quantas vezes você vai ver crentes que morreram no meio do caminho, mordidos de serpentes? Satanás foi lá e foi ter ocasião na vida da pessoa, porque ela passou a duvidar de Deus, porque ela começou a pôr Deus à prova, porque ela passou, ao invés de buscar o favor de Deus em humildade, passou a buscar o favor de Deus com arrogância. Mas a palavra de Deus diz assim: submetei-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele te exaltará. Então, se você quer a exaltação do Senhor, aprenda a se humilhar diante dele, porque é assim que você alcançará a vitória em nome de Jesus. Humilhado é exaltado, que se exalta humilhado. Deus, Ele faz questão. Todo mundo que quer glória, Ele abate, mas quem se humilha, Ele exalta. E eu quero declarar na tua vida em nome de Jesus: você não vai ficar desafiando Deus, duvidando de Deus e a serpente corroendo e comendo as suas convicções, mas você vai ter confiança em Deus, vai ter humildade, vai se humilhar diante de Deus, e Deus vai te trazer livramentos nesse deserto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro, nós não podemos ser cobiçosos. Segundo, nós não podemos ser idólatras, levantar nada nem ninguém acima de Deus. Terceiro, nós não podemos ter nenhuma imoralidade na nossa vida. Quarto, nós não podemos ficar brigando, desafiando a Deus. Quinto, versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então você vê essa quinta característica que destrói pessoas quando elas estão passando pela provação do deserto: é a murmuração. Por quê? Porque a murmuração que ele diz que habilita o destruidor, e diz o quê? O exterminador. A murmuração é falta de confiança em Deus. É eu dizer que o que Deus está fazendo não é certo. É eu dizer que o que eu estou vivendo não é justo. É eu dizer que Deus não está na minha vida. Então, não haverá murmuração na tua vida em nome de Jesus. Porque você pode perceber uma situação que precede a queda das pessoas. Uma situação que sempre vem antes da queda, do desvio de uma pessoa, é uma murmuração. Pode reparar. Ela começa a insatisfação, né? Ah, porque isso, não, porque não, e murmura. Sabe o que acontece? O exterminador, o que vai acontecer? Elimina a pessoa. Olha, pode prestar atenção nisso. Presta atenção no murmurador, né? O diabo vai lá e extermina ele. Tira, pode ver aqui, ó. O exterminador destrói a pessoa. A pessoa do nada sobe do mapa. Por quê? Porque o diabo, ele realmente é alguém estrategista. Então ele coloca um
vida, mas você vai ter fé em nome de Jesus, e você vai profetizar, e você vai declarar: Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar, em nome de Jesus. E você não vai ser exterminado, não, você não vai ser eliminado, mas você vai viver a vitória do Senhor em nome de Jesus Cristo. Arranca do teu lábio a murmuração e passa a ter canto de adoração, passa a ter canto de louvor, passa a ter canto de confissão de fé, porque Deus vai fazer o que Ele prometeu na tua vida em nome do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia está falando: quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você pensa que você está em pé, então presta atenção, para que você não venha cair no meio do caminho. Porque o que diz no versículo 13? Não vem sobre nós tentação que não seja humana. Deus não prova ninguém além do que nós podemos suportar. Então, se você está passando pelo deserto como eles passaram, não é hora de você erguer outro Deus. Se você está passando pelo deserto como eles passaram, não é hora de você cobiçar quem está no paraíso. Se você está passando no deserto como eles passaram, não é hora de murmurar, porque se você está passando pelo deserto, é o momento da tua aprovação, e a palavra está dizendo: Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Como você tem se portado no teu deserto? Então você vai avaliar isso hoje em nome do Senhor Jesus. O que diz lá no versículo 13? Ninguém é tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento. Então, nós estamos debaixo dessa palavra em nome de Jesus. Todo deserto, está no deserto, vamos pelo deserto, mas o deserto não é nossa tentação. Nós venceremos o deserto e entraremos na terra da promessa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?